A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, você é amigo ouvinte. A gente está mais uma vez aqui para continuar o estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não conhece o canal, o nome do canal é Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Deus seja louvado por isso. Estamos agora, gravando. Começamos agora faz esses dias o livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para falar do capítulo 7. Capítulo 7 maravilhoso, de 60 versículos aqui. E convidamos você aí a estar junto conosco aí, orando, estar junto conosco aí, meditando. Você abra a Bíblia aí, vamos acompanhar, vamos ler, vamos fazer igual os irmãos de Bereia. Tudo que é dito, tudo que é falado, meus irmãos, veja se está na palavra, se tem base na Bíblia. Não se deixe ser enganado nem enganada, no nome de Jesus. Amém? Capítulo 7 vai nos falar que assim, o depoimento de Estevão, versículo de número 1. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Para você entender aí, você acesse aí no canal a parte de vídeos aí, o capítulo 6 que está gravado aí, você vai ver como começou essa conversa, essa acusação contra a vida do diácono Estevão, homem de Deus. Olha aqui. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele ordenou. Olha que tremendo, irmão. Sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha o versículo 4 que ele fala. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã após a morte de seu pai. Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Versículo 5. Nela Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Versículo 6. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali, e me adorareis neste lugar. Assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por este motivo, Abraão gerou Isaque, e o circuncidou 8 dias após seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Você está vendo aqui, meu irmão, que Deus, o Espírito Santo, usa alguém que era leitor assíduo da palavra, usa alguém que é dedicado no ensino, alguém no aprendizado, na leitura bíblica, para falar com judaizantes, homens que tinham a lei como um parâmetro para eles conversar. Estevão, usado pelo Espírito Santo, vai discorrer o Velho Testamento. Lá desde o início, irmão. Alguém fala que o início foi ali no Egito. Não, foi em Abraão. Ainda quando o nome dele era Abrão. Gênesis 14:13 fala que ele foi o primeiro hebreu. Aí você vem lendo, você vem acompanhando Deus trabalhando na vida daquele homem, usando ele como uma referência para nós hoje, irmãos. Para o povo judeu, para o povo ali da parte de Ismael. Para quem quer ser de Deus, irmão, e quer aceitar Cristo como Salvador, vai entender que Abraão é o pai da fé. Olha que exemplo de homem. Ali não foi um anjo que deu um exemplo. Ali não foi um ser que Deus enviou do céu, um anjo diferente, para fazer que ele foi um homem, irmão. Que poderia errar e tinha erros como nós ali. E foi um exemplo. E Estevão vem, irmãos, nessa linha de pensamento. Vem trazendo os homens para eles verem ali a escritura, a vontade do Senhor se cumprindo ali até chegar em Jesus. Olha que maravilhoso. Versículo 10. Ele livrou todas as tribulações, dando a José graça, sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e todo o seu palácio. Agora está em José. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã.
e trouxe grande sofrimento. Os nossos antepassados não encontravam o que comer. O povo de Deus, o povo israelita passou por isso. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na sua segunda viagem, José se revelou a seus irmãos e sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito. E ali morreu e ele também, e nossos pais. Seus corpos foram transladados de volta a Siquém, depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor. 17. Ao se aproximar o tempo que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito. 19. Ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo, oprimiu nossos antepassados e a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de não sobrevivessem. 20. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus, pois 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Meus irmãos, Estevão, sem pressa, não temendo o homem, mas acreditando no poder de Deus, no poder da palavra. Meu irmão, se estão te acusando, pregue. Se estão falando mal de você, pregue. Se estão apontando falhas em você e você está ali com a consciência perante o Senhor, limpa, porque o sangue das pessoas você não vai dar, porque você está pregando, está falando, está evangelizando, está levando. Continue pregando, meu irmão. Estevão aqui estava num momento crucial de decisão. Momento que ele poderia ser tanto livre pelo Senhor ou até mesmo morto. Estevão foi pregar. Estevão foi contar a história do Israel. Estevão ali deu um discurso, irmão, maravilhoso. Que discurso tremendo, irmão. Estevão vai lá no início, no princípio, falando do primeiro hebreu, que era Abraão, vem falando dos patriarcas, chega aqui falando da história de cada um deles, aleluia, Isaac, Jacó, José, que tremendo, meu irmão, aleluia. E chega agora aqui em Moisés, e eu imagino aqueles homens ouvindo, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo tocando, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo movendo. Lá em Provérbios capítulo 1 fala que a sabedoria ela clama na rua, nas praças, porque quer encontrar lugar. Hoje a sabedoria de Deus, que é a palavra na nossa vida, está clamando por guarida. Quer encontrar vidas que abram o coração, abram a porta para ela entrar. E as pessoas não querem. Querem um mundo ilusório, querem as paixões mundanas. Isso está cheio hoje. Continuando. 21. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou com seu próprio filho. 22. Assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima, vingou-se matando o egípcio. 25. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. 26. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, porque agridem um ao outro. 27. Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e o exclamou: que te constitui autoridade de juízo sobre nós? 28. Acaso queres assassinar-me como fizeste aquele egípcio? 29. Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. 30. Então passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo do Monte Sinai, em meio às labaredas, um espinheiro que queimava. Meu irmão, olha que sabedoria de Deus maravilhosa. Estevão vem detalhar a vida desse líder.
desse exemplo de homem que foi Moisés, e veio contar até das falhas e fraquezas que ele teve, irmão. O que só precisou aprender, ser forjado, para depois ser um exemplo. Isso para esses judeus duros de coração, ortodoxos. Tem muita gente, irmão, que vai chegar até você, meu pastor, você que está na frente do rebanho aí, que conhece a palavra, que sabe que tem que mudar, que sabe que tem que se converter, que sabe que tem que ter uma transformação na sua vida e vai resistir, vai endurecer o coração, não vai abrir o coração para a palavra, não vai abrir o coração para a verdade, não vai deixar Deus trabalhar na vida dele. Não fique surpreso por isso, meu irmão. Continue pregando, ensinando. As ovelhas do Senhor vão ouvir a voz. Os que não são ovelhas não vão ouvir. 31. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo. Ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés ficou trêmulo, de medo, não ousava erguer o seu olhar. Então lhe ordenou, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. 34. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi seus clamores, desci para livrá-los. Agora, portanto, vem, eu te enviarei ao Egito. 35. Este mesmo Moisés, a quem eles haviam rejeitado com essas palavras, quem te constitui autoridade e juiz, Deus o enviou como líder libertador pela mão do anjo que apareceu no espinheiro. Olha, irmão, ali está falando que foi anjo do Senhor. Você fala assim, mas não foi Deus? Meu irmão, foi um anjo do Senhor. Tá claro isso, meu irmão. Deus veio falar com ele? Em alguns momentos, sim. Mas vários momentos foi anjo do Senhor que veio. Você vai dizer assim, mas o anjo do Senhor é Cristo. Amém. Glória a Deus. Você vai ver que quando nós vamos chegar nesse capítulo aqui, vai dizer que a lei foi dada por anjos. Tremendo isso aqui, meu irmão. Continuando. Foi este que conduziu para fora, realizando feitos portentosos, sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por um período de 40 anos. 37. E este Moisés quem disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vós, vosso irmão, um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que ainda lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados recebeu palavras vivas, a fim de nos serem transmitidas. Todavia nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram em seus corações, retrocederam ao Egito, clamando a Arão, faz-nos deuses que nos conduzem, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Os irmãos veem aqui, esse povo vendo sinais, vendo maravilhas, vendo Deus fazer coisas extraordinárias. Moisés tem uma experiência gloriosa ali da sarça. Um anjo do Senhor fala com ele. Meu irmão, eles atravessam o Mar Vermelho. E ali começa coisas que muitas pessoas, irmãos, numa vida toda não vão ver. Vão crer, porque está na palavra, mas não vão ver. E esse povo teve o privilégio de ver, meu irmão. Ah, pastor, estava no deserto, mas estava com Deus cuidando. Deus mandando água, Deus mandando maná, as cordonizes. Não lhe estava faltando nada. E esse povo, quando Moisés vai subir para orar, para falar, para estar na presença de Deus, esse povo, rápido, irmãos, foi rápido. Porque já estava dentro deles. Venha pecar, venha transgredir o mandamento do Senhor. Meu irmão, hoje em dia, isso tem acontecido com uma frequência grande, meu irmão. Gente dando escândalo, gente falando mal um do outro, gente criticando o pastor que errou numa fala, ou alguém que louvou do jeito errado, ou que deixou de louvar, ou louvou alguém foi contra. Meu irmão, o evangelho não é para isso, meu irmão. O evangelho é para pregar a verdade. O evangelho é para falar do Cristo o crucificado que ressuscitou. Paulo falou isso lá em Coríntios. Não é para criticar ninguém, meu irmão. O evangelho é para falar do reino de Deus. O povo quer se aliar hoje
a partidos, a ideias de outras pessoas, se corrompem. Irmão, igreja do Senhor, dão mau exemplo, porque Deus não mandou a gente fazer aliança com Belial. Meu irmão, isso é a palavra de Deus, meu irmão. É você andar com os que são da verdade. É pregar, é usar essa rede social abençoada aqui, irmão, para falar da verdade, para pregar a verdade. Meu pastor, o que chama a atenção é as campanhas. O que chama a atenção é algo novo, meu irmão. A Bíblia, ela é de milhares de anos atrás, mas ela continua sendo nova. Mas tem que crer para o milagre acontecer. Tem que acreditar para algo acontecer, meu irmão. Nós não podemos mudar, fazer um neo-pentecostal. Não, meu irmão. Você tem que ser da palavra, da verdade. Antigamente a gente já não está com pouca idade, né, meus irmãos? Alguns irmãos louvavam a Deus e falavam assim: pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Preguem que Deus é amor, mas é justiça também, meu irmão. Nós temos que pregar o evangelho no seu todo. No amor de Deus, na justiça de Deus, na verdade de Deus, um Deus que repreende, açoita a quem ele toma por filho porque ele ama. Tem que a verdade ser pregada. Pastor, não gostei, meu irmão. Se você não gostou da palavra, você não está gostando de Jesus. Se você não gostou da palavra, você não está gostando de Cristo. Ah, mas o jeito que o senhor falou, meu irmão, o jeito meu pode não ser agradável. Não posso ter uma oratória boa, um rosto bonito, ou algo assim. Mas a palavra que estamos falando é a de Deus. A verdade que estamos trazendo aqui é de Deus. Não é do homem. Não é de um político. Não é de uma liderança aí. Não, é de Deus, meu irmão. Se você não está gostando do meu jeito de falar, ótimo. Mas da palavra você tem que amar. Se você não gostar da palavra, você tem que conhecer Jesus, meu irmão. Nascer de novo. Estar só dentro de um templo não quer dizer que você está salvo. Mas você está em Cristo, nele, compromissado com ele. E você vai amar esta palavra. Oh, aleluia! Continuando aqui, ó. Louvado seja Deus. E naquela época eles produziram um ídolo de forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifício, realizaram uma grande celebração, uma homenagem que suas mãos tinham produzido. 42. Por isso Deus o afastou deles, deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifício e ofertas durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Então não foi a Deus. Havia mistura de gente ali, irmãos. Quando o povo sai do Egito, a palavra fala. Muitos que estavam no meio do povo, levando o povo a se voltarem contra Deus. Mas a palavra, irmãos, estava sendo pregada por Moisés. Quando na história bíblica fala que Moisés queria atender todo o povo, Jetro, sogro de Moisés, homem sábio da parte de Deus, fala para ele: Moisés, não faz isso, Moisés. Separa homens escolhidos. Moisés faz, e as causas mais difíceis vinham a ele. Irmãos, o povo tinha a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir o ensinamento da palavra, se corrompia, se prostituía, andava errado porque queria. Assim é hoje também. 44. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre nossos antepassados no deserto, e fora construído conforme a ordem de Moisés. 45. Tendo recebido os nossos antepassados, levavam sob direção de Josué, quando tomaram posse da terra, as nações que Deus expulsou diante deles. 46. Que recebeu graça da parte de Deus, rogou-lhe que fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como revela o profeta. 49. O céu é meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Senhor, que ainda serei o lugar do meu repouso. 50. Aleluia! Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas, meu irmão? Deus, ele deu ali a planta do tabernáculo ali para fazer uma tipificação, toda falando do nosso Senhor Jesus.
mas para que aquele povo entendesse, para que aquele povo cresce, para que aquele povo obedecesse, para que aquele povo servisse com amor, com alegria, aquele povo estivesse na sua presença, fazendo a sua vontade, sendo um exemplo para as nações. Aquele povo quis se prostituir, aquele povo quis ir pelo caminho mau, aquele povo quis fazer o que é errado, aquele povo quis, meu irmão, ir para o caminho da luxúria, da perversidade, da devassidão, que é o caminho à porta larga. O povo quer hoje ir pela porta larga, o povo não quer obedecer o Senhor, o povo não quer atender a palavra. É mais fácil, irmão, fazer o que é errado do que fazer o que é certo, porque vai ter que ter uma entrega, uma renúncia da sua parte e da minha. Esse povo não quis renunciar, esse povo não quis obedecer. Estevão falava aqui nesse discurso tão maravilhoso para um povo duro, para um povo negligente, para um povo que conhecia a verdade, que a profecia toda ela, a história dos homens, iam e falavam e diziam do Messias prometido, que isso está em Jesus. E eles não estavam querendo atender. E aqui Estevão passeia pela Bíblia. Estevão dá uma aula aqui, irmão, de teologia, ou uma escola, como fosse uma escola bíblica dominical, no culto de ensino maravilhoso. Aleluia! Vamos continuar aqui, 51 a 53. Homens duros, olha, irmãos, homens duros de entendimento é o povo hoje. E incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram, assassinaram, até mesmo que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornaste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ministração de anjos, porém não obedeceste. E, meu irmão, conheciam com a palavra na mão, mas não obedeciam. Cumpriam aquilo que eles falavam aos povos. Por isso que em Mateus 23, Jesus fala, olha, ouvi o que eles dizem. Eram os sacerdotes, eram os religiosos ali. Mas não andais na forma que eles andam. Estou dizendo isso nas minhas palavras, irmãos. Você pode ler Mateus 23, já está escrito isso aí. Meu irmão, a lei é santa. Paulo fala isso em Romanos. Mas os homens mudaram. Os homens perverteram. Os homens queriam fazer algo diferente para o seu próprio ego. Assim está hoje também, meu irmão. Querem pegar passagens da Bíblia isoladas, querem falar coisas, inventar moda, e a gente, o povo, quando eu falo a gente, irmãos, isso vem para nós que somos ensinadores da palavra. Nós temos que estar firmados na palavra, pregando, ensinando a palavra. Se querem corromper a verdade, irmão, que não seja você, que não seja nós. Ah, pastor, mas a multidão acompanha, meu irmão. A nossa missão é ensinar a verdade, pregar a verdade. Se não quiserem obedecer a Jesus, meu irmão, não é problema nosso, meu irmão. Nós temos que ensinar, falar, dizer, irmão, e deixar para o Espírito Santo fazer a obra. Mas se eles resistirem ao Espírito Santo, igual que fala desses homens aqui no 51, duros de entendimento, vai se acontecer isso de novo, meu irmão. Mas o importante é nós falarmos, para o sangue desse povo não estar nos nossos ombros de responsabilidade. Vamos ler agora aqui do 54 ao 60. Fala que a execução sumária de Estevão. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração, errilhavam os dentes contra Estevão, né, irmão? De ódio, de vontade de rasgar Estevão em pedaços, porque Estevão estava falando a verdade que eles não queriam ouvir. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Meu irmão, que visão tremenda! Oh, aleluia!
Que coisa maravilhosa, irmão. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo sabia que Estevão ia morrer, porque aqueles homens não iam deixar ele ficar vivo, e já Estevão já estava sendo consolado, confortado pelo Senhor. Aleluia! Olha aqui a palavra. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão estava falando a verdade, meu irmão, pregando a verdade, irmão, sofrendo por causa da verdade. Estevão não estava aqui com brincadeira, com piada, como alguns fazem, entrando numa rede social dessa dentro da igreja, achando que a igreja é circo. É lugar de contar história para o povo dar risada. Não, Estevão estava pregando a verdade, falando a verdade, meu irmão. Oh, Jesus maravilhoso. 57. Então eles tamparam os ouvidos. Meu irmão, o povo quer tapar o ouvido hoje, não quer ouvir a verdade. E aos berros atiraram todos juntos contra ele, meu irmão. Não estão se voltando contra você, pastor. Contra você aí, minha irmã, é contra Deus, é contra a palavra. Meu irmão, fique na presença de Deus. Aleluia! Olha aqui o 58. E arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava por trás de tudo isso, meu irmão. Saulo tinha autoridade, foi delegada a ele pelos magistrados para fazer tal coisa. 59 e 60, para nós encerrarmos hoje Atos, o capítulo 7. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, irmão, que homem de Deus. Aleluia! Que exemplo de vida! Que exemplo de diácono, irmão, que a gente precisa de diáconos assim hoje. Não para morrer, mas para entregar sua vida para Jesus e servi-lo com amor. 60. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essa palavra, adormeceu. Meus irmãos, o homem foi morto à apedrejada, com consentimento de Saulo, que depois vai se tornar Paulo. Meu irmão, o homem ali cheio do Espírito Santo vem dizer ao Senhor: não lhes atribua este pecado, não. Aleluia. Parecido com o que Jesus, irmão, ali na cruz do Calvário morreu. Mas Jesus foi o único. E a Bíblia diz que ele adormece. Mesmo com o corpo todo dolorido, machucado, Deus o recolhe ali, meu irmão. Primeiro mártir da igreja primitiva. Meu querido, pense isso, como eu tenho que pensar. Que tipo de cristão que você e eu estou sendo? Isso perante Deus. Diante de Deus, na sua presença. Nós estamos prontos a sofrer por causa do Evangelho? Ou queremos viver um Evangelho light? O livro de Atos nos faz refletir, pensar. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é Deus, a vontade do Senhor falando conosco. Amém? Que Jesus te abençoe. Que Deus, através do Espírito Santo, aquilo que em mim, aquilo que em nós tem que ser mudado. Para a gente se chegar próximo disso, irmão, a gente chegue para a glória de Deus. Jesus te abençoe. Paz do Senhor.